Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos abram a Bíblia em Salmos 107. Salmo 107, do versículo 1 ao 9. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 107, do versículo 1 ao 9. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Salmo 107, do versículo 1 ao 9. Passo a ler. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos, remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Andaram errantes pelo deserto, porque lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalece neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Amém? Amém, glória a Deus. Pode tomar assento, irmão. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. A irmã Raquel apresentou a palavra desta noite. E a palavra desta noite, irmãos, ela vai nos falar de que a gente tem que ser grato ao Senhor. Dar graças ao Senhor sempre, né? É um capítulo que ele fala, nesse capítulo, de 5 tipos de luta, né, que o cristão enfrenta, né? Fala aqui quando se perde o rumo, quando se perde a liberdade, quando se perde a saúde, quando se perde a esperança. Mas, irmãos, né, hoje, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que a esperança a gente jamais perde, porque Cristo é a nossa esperança. Mas, irmãos, né, nós temos que saber que na vida do cristão vai vir lutas, vai vir luta, vai vir dificuldade, e quando essas lutas vier, que a gente tenha sabedoria de não ficar questionando o Senhor, mas sim glorificar o nome do Senhor, dar graças ao Senhor. Porque, irmãos, se a gente for ver, né, a gente for comparar, se a gente tivesse um caderno de bênçãos e um caderno de luta, a gente ia ver que o caderno nosso de bênçãos e de vitórias é muito maior, o caderno de livramento é muito maior. Deus é muito bom para conosco, muito mais do que a gente merece, porque Deus é grande em misericórdia. Então Deus é bom conosco, né? O tempo todo Deus é bom. E isso, irmãos, não impede que venha a luta, né? Venha as adversidades na nossa vida. Então a gente tem que ser grato a Deus. Quando vier a luta, que a gente saiba também olhar e ver o quanto, né, de bênçãos Deus nos fez, né? Como o hino que a diaconisa Raquel louvou, é só Jesus para te ajudar. E é só Jesus, irmãos, que vai nos ajudar, né, no meio da luta, da dificuldade. Teve o hino que a irmã Raquel louvou também, que fala: quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui a tua mão me sustentou. Então é o Senhor que nos sustenta, irmãos, porque vai vir dias difíceis e tem luta que a gente, como a diaconisa Elizabeth ministrou, né, que tem luta e tempestade que a gente dá causa na nossa vida. Mas tem luta, irmãos, e tempestade que a gente não deu causa, porque tem coisas que não dependem só das nossas forças, depende de circunstâncias alheias, de pessoas terceiras, e acontece de vir a tempestade. Mas saiba, irmãos, que tanto faz a luta, o importante é que Deus está conosco. O Senhor é que vai nos cuidar, é o Senhor que vai nos capacitar. Pode ser a luta que for, né? Se Deus colocar as tuas mãos poderosas sobre nós, nós vamos vencer, irmãos. E o nome de Deus é que vai ser glorificado. Então o versículo 1, né? No versículo 1, a gente vê que foi dito aqui vários tipos de luta. E como que começa o versículo 1? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos, vamos ser mais gratos ao Senhor.
todos nós temos petições a fazer, né? Tem a campanha da tempestade, eu creio que esteja na 6ª fase já da campanha, e muitos de nós fomos abençoados e ainda continuaremos a receber bênçãos, porque o Senhor é bom, é o Senhor, né? A misericórdia do Senhor dura para sempre. Então quando vier, né, as adversidades na nossa vida, a luta, a gente tem que saber que isso é passageiro, e a bênção do Senhor para a nossa vida, ela é eterna, porque a maior bênção que o Senhor tem na nossa vida é a nossa salvação. Nem a morte, nem ninguém pode tirar, irmãos. Então a gente tem que saber que tudo aqui nessa terra é passageiro, né? Então a gente tem que saber que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, que a gente saiba fazer bom uso. E isso, irmãos, não aplica apenas às bênçãos materiais, não. Se aplica à família, aos filhos, aos pais, porque tudo aqui é passageiro. Nós aqui estamos de passagem. Então que a gente saiba aproveitar a cada minuto daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, né? Dos nossos familiares, amigos, dos nossos bens, da nossa saúde, porque tudo é passageiro. Então vamos saber, irmãos, fazer bom uso, glorificar sempre o Senhor, porque as coisas que a gente tem não é natural, é Deus que nos abençoou. E muitas vezes a gente se torna ingrato com o Senhor, porque a gente costuma rapidamente com as bênçãos, né? Se a gente estiver andando a pé e Deus abençoar com um meio de transporte, a gente vai ficar feliz, mas daqui a pouco a gente já se acostumou e vai estar querendo outro carro, outra moto melhor. Então a gente se esquece que até há pouco tempo atrás a gente não tinha esse meio de transporte. E assim também é na saúde. A gente está doente, a gente clama o Senhor, e o Senhor nos abençoa e cura. E muitas vezes a gente acorda de manhã bom, né, para ir trabalhar, para os nossos afazeres do dia a dia, e a gente esquece de agradecer o Senhor, de a gente estar com saúde, né? E teve vários casos, né, aqui no município, no ministério, de Covid, de dengue, e quando a gente perde a saúde, a gente vê o valor que tem, né? Aí a gente lembra de agradecer o Senhor. Então que a gente saiba ser grato, irmãos, todo dia, o tempo todo da nossa vida. O fato de a gente ser grato ao Senhor não impede que nós levamos as nossas petições ao Senhor, porque se a gente quer ser vitorioso, irmãos, é como que foi louvado, é só Jesus para te ajudar, é Jesus que vai nos ajudar, seja qual for a luta que a gente estiver enfrentando, é Jesus que vai nos abençoar, é Jesus que vai nos dar a vitória. Nós, né, amanhã é o culto da família também, nós temos familiares que não estão na presença do Senhor, irmãos, aqueles que ainda não chegaram, o nosso papel é orar por eles, crer que o Senhor está fazendo a boa obra, que a nossa oração tem valor, e é o Senhor que vai dar a última palavra, é o Senhor que vai entrar com resposta, né? Como o hino que a irmã Fátima louvor, né? É meu o tempo certo de fazer. Então é o tempo do Senhor, irmãos, não é o nosso tempo, né? Se a gente fosse fazer tudo pelo nosso tempo, as coisas dariam errado, mas no tempo do Senhor pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Então nós temos, irmãos, que estar sempre glorificando o Senhor, ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor faz, né? Eu tenho visto isso na minha vida, irmãos, vem luta na vida da gente, né? Como de todos os irmãos aqui, mas quando eu lembro do que Deus já fez por mim, eu descanso no Senhor, eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai entrar com providência, irmãos, e isso que a gente tem que saber. Não importa a luta que a gente esteja passando, ou se a gente estiver no momento de calmaria, no momento de bênçãos, não importa. O importante é que a gente saiba que a nossa vida é consagrada ao Senhor. Seja a luta pequena, grande, né? Nós vamos estar aqui glorificando ao Senhor em meio às lutas e depois testemunhando também em meio à vitória, porque é o Senhor que vai nos sustentar, é o Senhor que vai nos abençoar, irmãos. Então que a gente saiba, irmãos, ser grato ao Senhor, né? Hoje é o culto de jovens e jovens. Lógico, né, tem as suas petições ao Senhor, seus sonhos, os seus projetos, mas saiba, né, jovem, que se o seu sonho, o seu projeto não estiver acontecendo, né, no momento que você quer, saiba que o tempo é do Senhor. Continue perseverando, se esforçando, né, que o Senhor vai entrar com providência. E se você olhar para a sua vida e mesmo, né, na sua juventude, você vê quantas bênçãos que Deus já te deu, você vai ter muito mais motivo para glorificar o Senhor do que para pedir. Então que a gente saiba, irmão, ser grato ao Senhor, glorificar o Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida, porque o Senhor é conosco, né? O mais difícil, irmãos, já foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo, que
foi pagar por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter direito à salvação. E na nossa vida também, o mais difícil já foi feito, que foi Cristo nos tirar do mundo aí fora e nos trazer para a casa do Senhor. Então agora, irmãos, é perseverar, caminhar firme no Senhor, sabendo, irmãos, que a coroa da justiça está reservada para a gente. Só depende de nós perseverar, marchar firme e forte rumo à nossa salvação. Então, irmãos, nós somos privilegiados, somos escolhidos do Senhor. Então que essa bênção que nós temos hoje, que nós possamos ser canal, né, de multiplicação, para que essa bênção alcance novas e novas pessoas. Então temos que glorificar o Senhor, irmãos. Nós somos muito privilegiados, somos muitos abençoados. Então que a gente nunca se esqueça disso. Pode parecer luta, na vida financeira, na família, na saúde, mas que nós saibamos glorificar o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor é conosco. E o versículo 2 diz: digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Isso é para a gente, irmãos. Nós outrora, né, aqueles que não nasceram em berço evangélico, estavam aí no mundo desagradando o Senhor, e a misericórdia do Senhor nos alcançou, e hoje nós estamos aqui, né, sem culpa, sem trauma, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então hoje, irmãos, nós somos novas criaturas, somos filhos do Senhor, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Não é porque nós merecemos, não, mas é porque o nosso Deus, Ele é bom. Nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Então Deus, né, nos tirou daquele mundo de ilusão e nos trouxe para um mundo, né, de felicidade, um mundo de glorificar o Senhor. No pouco, no muito, a gente sabe que a gente é feliz porque nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. E o 3 diz: e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Aqui, irmãos, esse versículo, esse salmo, que muitos atribuem a Davi, ele está falando, né, da época que o povo de Deus estava, né, cativo na Babilônia. Então é por isso que o versículo está falando aqui, que tirou do Ocidente e do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. Assim, irmãos, os corações das pessoas que estão aí no mundo, um mundo de ilusão, que as coisas têm que fazer todo dia algo novo, numa vida de loucura, porque não tem o que? A paz do Espírito Santo no coração. As pessoas andam errantes por aí, irmãos, de lugares em lugares, de relacionamento em relacionamento, de emprego, porque não tem paz no coração. Porque o ser humano, irmãos, ele foi feito para adorar o Senhor. Então toda vez que o ser humano ele não está na presença do Senhor, tem algo que falta no coração dele. A única pessoa que pode preencher essa parte é o Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da Trindade. Então essas pessoas enchem seu coração com ilusões, e nós, irmãos, que estamos na presença do Senhor, temos sim que ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. O 5 vai dizer: famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. O 6: então, na sua angústia clamaram o Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Quando nós estávamos aí no mundo, quando nós clamamos o Senhor, quando nós demos lado para o Espírito Santo do Senhor trabalhar em nosso coração, o Senhor ouviu o nosso clamor. Então, irmãos, né, que a gente saiba disso, né, que o Senhor, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Então vamos continuar clamando ao Senhor. Se tudo estiver indo muito bem na sua vida, glorifique ao Senhor, mas clame ao Senhor pelos seus familiares que ainda não estão na presença do Senhor. Clame ao Senhor por essas pessoas que não estão, né, nos caminhos do Senhor. Olha quantas cadeiras aqui são para eles, irmãos. Então vamos continuar clamando ao Senhor. E se nós estivermos, irmãos, enfrentando luta, seja ela qual for, vamos clamar ao Senhor, porque é do Senhor, irmãos, que vai vir a nossa bênção, que vai vir a nossa vitória. O 7 vai dizer: conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade que pudesse morar. Então esse é o Senhor, irmãos, nos trouxe do mundo, dos caminhos tortos da vida, e
nos trouxe, e hoje nós andamos no caminho de retidão, porque é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Pode ser o caminho mais difícil, né? Mas é o caminho reto, é o caminho que nos conduz à vida eterna, é o caminho que nos conduz para entrar pela porta estreita. Então, irmãos, quando tudo estiver parecendo difícil, principalmente nos jovens, ver o outro jovem ali progredindo e a sua luta, né, é mais difícil, a sua bênção é mais demorada, mas saiba que você está no caminho da retidão. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar, e você vai dar grandes testemunhos aqui de coisas que você achou que nunca fosse acontecer na sua vida. Então glorifique o Senhor. Saiba que o caminho do justo, irmãos, ele é devagar, né? É de degrau em degrau, mas é um caminho sólido, é um caminho que você vai andando rumo às bênçãos do Senhor. Porque aí fora a gente vê pessoas que não tem nada e de repente começa a adquirir coisas, de repente você olha e perdeu tudo, porque não está no Senhor, não está glorificando o Senhor. Então que a gente saiba glorificar o Senhor, né, em tudo, inclusive nas bênçãos que o Senhor nos abençoa. Aí o 8 vai dizer: que eles deem graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O 9: pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Não tem, né, difícil para nosso Deus, não tem situação que Deus não possa mudar. Depende de nós, irmãos, consagrar os nossos caminhos, nossos sonhos, nossos projetos ao Senhor, e saber, irmão, que a parte de Deus está pronta. Nós temos que perseverar naquilo que é nossa parte, sem ter dúvida, irmão, da nossa bênção, da nossa vitória. Porque o que a gente, né, estiver buscando e não for do Senhor, não for para a nossa vida, o próprio Espírito Santo do Senhor vai tocar o nosso coração e vai tirar do nosso coração, irmãos. Porque tem coisas que é para o irmão, mas não é para mim, e vice-versa. Então a gente tem que saber que o Senhor tem bênçãos para a nossa vida, e as nossas bênçãos, irmãos, aquilo que for para edificar a nossa vida e glorificar o nome do Senhor, você pode ter certeza que já está pronta a sua bênção. Apenas não desista, persevere, porque como foi lido aqui, várias lutas podem ser que venham na nossa vida, mas nós temos que estar preparados para vencer todas elas. E muitos, irmãos, dos sonhos, dos projetos que a gente decide, né, que a gente quer para a nossa vida, pode ter certeza que é uma luta que você colocou na sua vida, né? Essa luta, né, de privação, de estudo, né, de economia, de dedicação, tempo que você vai deixar de estar com a sua família ali trabalhando, lutando pelo seu ganha-pão, mas é uma luta que vai ser sinônimo de vitória na sua vida. Então pague o preço, né? Não deixa essa luta te derrubar, não, porque se fosse fácil, irmãos, aquele sonho, aquele projeto que você tem, todos alcançariam. Não é fácil, é difícil, é com base de luta, é com base de dedicação, mas saiba que o Senhor é conosco, é o Senhor que vai nos abençoar. Então continue firme e forte, porque não tem sonho maior demais, grande demais para o nosso Deus. Tem para a gente, para Deus não. E às vezes, irmãos, aquela bênção, aquele projeto que a gente está iniciando, é apenas uma porta que você está abrindo de grandes bênçãos que Deus vai derramar. Então acredite, né? Saiba que Deus tem projeto na nossa vida. E tem projeto, irmãos, não só no nossos sonhos, nossos projetos pessoais, mas também na nossa vida familiar, né? Na nossa vida conjugal, e principalmente também, irmãos, aqui no ministério, né? Deus vai continuar levantando, né, homens e mulheres com compromisso para com o Senhor, e pode ser você, né? Não ligue pelo que o outro fala, que você vai conseguir ou não. Consagre ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que vai dar a palavra sim ou não, é Ele que vai te capacitar, e só depende de nós. Se nós consagrarmos, né, a nossa vida ao Senhor, é o Senhor que vai trabalhar, é o Espírito Santo que vai trabalhar cada dia mais na nossa vida, para que nós possamos, né, subir degraus na obra do Senhor, e que diminua nós e cresça o Senhor em nossas vidas, irmãos. Eu vou ler aqui, irmãos, alguns versículos só para os irmãos verem, né, da importância de clamar ao Senhor, das lutas que foram faladas, né? Aqui foi lido quando se perde o rumo, como nós estávamos sem rumo. Agora eu vou ler uns versículos que falam de quando se perde a liberdade, do 13 ao 16. Glória a Deus, aleluias. O 13, no mesmo
capítulo, é o 107, é só o versículo que é o 13. Do 13 ao 16, irmão, diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Quando que eles deem graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Deus derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Então esse é o Deus que a gente serve, irmãos, né? Não importa, né, se a pessoa está presa numa cela ou se está presa, né, por coisas espirituais, Deus entra com providência. Deus quebra as cadeias, quebra as trancas e liberta aquela vida, irmãos. Então creia, acredita nisso. Aí o 19, né, ao 21 vai falar de quando perde a saúde. Vou ler o 19. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, encheu-lhes da sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Que eles deem graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então veja, irmãos, ali essa pessoa estava com uma doença mortal, mas o Senhor entrou o quê? Com providência na vida dela, e o Senhor livrou ela da morte, né? E do 28 ao 31 vai dizer assim, o 28: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então a gente vê, irmãos, que aqui, né, como tem a campanha da tempestade, a pessoa estava ali, né, uma tempestade que ela não tinha mais controle de nada, não dependia mais das habilidades dela, não tinha mais o que ela pudesse fazer, mas o Senhor libertou e levou para um porto seguro. Então, irmãos, vamos saber, né, que a gente viu aqui sempre os versículos se repetindo, né? Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Então vamos clamar ao Senhor, irmãos. É Ele que vai nos livrar das nossas tribulações, é Ele que vai nos abençoar em meio às nossas lutas, é Ele, irmãos, que vai estar com providência na nossa vida. E quando isso acontecer, irmãos, né, que a gente saiba, né, ter, né, a humildade de vir aqui glorificar o Senhor, para que aquela bênção não venha edificar a nós, mas que venha glorificar o nome do Senhor. Porque aqui todos os versículos também repetiram, né, que depois da bênção eles testemunharam e glorificaram e exaltaram o nome do Senhor. Então, irmãos, fique com essa palavra no seu coração, né? Não importa a luta, a dificuldade que você esteja enfrentando, né? Pode ser na sua vida familiar, no seu emprego, na vida profissional, no seu comércio, né? Pode ser onde for, irmãos, que a gente saiba que nós temos um Deus que está conosco. E se tudo estiver bom também, irmãos, que a gente coloque o versículo 1, né, no nosso dia a dia: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos, em tudo, né, seja em meio à luta ou em meio às vitórias, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos dar graças ao Senhor, porque o Senhor, irmãos, se alegra, né, de saber que tudo que está acontecendo de bom na nossa vida é para a honra e glória dEle, irmãos. Então fique com essa palavra no seu coração, saiba que você é um projeto de Deus, e Deus não faz projeto falido não, Deus só faz projeto vitorioso. Depende de nós, irmãos, continuarmos perseverando no Senhor, que o Senhor vai continuar nos abençoando, e a maior bênção da nossa vida é a nossa salvação, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.